O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom. Hoje tendo a satisfação de receber o deputado federal Glauber Braga, que nessa semana esteve muito nos holofotes lá em Brasília e vem contar para a gente um pouquinho de como está a atuação dele parlamentar. Já tem mais de um ano que a gente entrevistou o Glauber aqui, é sempre bom dar uma atualizada. Glauber, te agradeço muito por ter aceitado o convite, por estar aqui presente, ainda mais numa semana tão agitada, né? Você poder estar aqui falando com o pessoal de casa eu acho importante. Eu que te agradeço mais uma vez, Márcio, por essa oportunidade. Já faz um ano, né, que a gente esteve junto aqui. Tenho a impressão que sim, não tenho de cabeça, mas se não tem, é quase isso. Demorou muito para fazer a primeira, né? Infelizmente deu para fazer a segunda rápido. Bacana, mas te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Acho importante a gente ter essa possibilidade de conversar no momento em que você teve muita exposição essa semana por causa do embate com o ministro Sérgio Moro, e isso, cara, repercute muito em redes sociais. A gente teve alguns episódios, acho que a gente pode começar por aí, do Rodrigo Inácio, né, presidente do PSOL aqui em Nova Friburgo, que a página dele foi invadida por um monte de perfis fakes ali, de robôs e tudo mais, com inclusive ameaça de morte, um monte de coisa falando em ditadura nazifascista, e que 64 foi só um aperitivo, coisas muito agressivas, coisas assim que eu acho que, eu já te falei isso há pouco tempo, vão testando os limites, vão cada vez aumentando o limite do que pode ser feito, do que pode ser falado. E também eu vi que nas redes sociais, a gente está gravando antes de você fazer a sua roda de conversa, né, que estavam pessoas se organizando para, enfim, protestar de maneiras não aceitáveis, porque uma coisa é discordar, né, outra coisa é partir para uma agressão, partir para alguma forma de ataque físico, né, e eu penso que esse tipo de coisa, a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa, tem que falar, uma coisa é concordar e discordar, mas todo mundo tem que ter o direito de falar, sabe, e eu acho que é importante a gente começar por aí, porque é uma coisa, eu sinto que muita gente, porque naquele momento te convém, muitas pessoas dão suporte a esse tipo de coisa e não percebem o caminho sem volta. Quer dizer, tem volta, mas até voltar é difícil, voltar é doloroso. Recuperar a liberdade de expressão, abrir mão dela é rápido, recuperar é um negócio complicado. Então eu queria te levantar essa bola para você poder falar um pouquinho sobre isso. Eu já estou um pouco acostumado com isso, mas você está certo, né? A gente não pode naturalizar esse tipo de expressão que quer calar o outro a partir da confrontação física, não permitindo que o outro expresse as suas ideias, né? Então, isso é fascismo, né? Quando você fala, o que é fascismo? É a eliminação física do outro para que você possa acabar com qualquer espécie de divergência. Mas também já estou acostumado com essa coisa de, na rede social, diz que vai ter uma ação, uma manifestação para não deixar acontecer. Na hora H não é isso, né? Ou seja, muitas vezes por trás da tela de um computador a pessoa fala coisas que não faz e não fala pessoalmente, né? O friburguense normalmente ele tem uma ação mais cordial, né? Mesmo quando ele diverge, não é como em determinados centros urbanos onde a coisa é mais forte, inclusive do ponto de vista físico, as pessoas se cumprimentam, se falam, mesmo na divergência, mesmo não gostando, torcendo o nariz, né? Então esse tipo de movimentação, não, vamos fazer, hoje vai ter gente na praça para impedir, isso a gente já está acostumado, de vez em quando falam isso, mas isso de fato não acontece. Isso quer dizer que eu estou menosprezando esse tipo de ameaça? Não, isso não pode ser naturalizado, você está coberto de razão. E isso faz com que cada um de nós tenha que se manifestar contra esse tipo de ação que muitas vezes pode descambar para covardia. Eu digo isso, não quero me estender demais nesse assunto, mas é porque tem coisas que a gente lê hoje em dia que a gente não leria 10 anos atrás. É verdade, entende? É verdade. A gente não estaria... Seria inaceitável 10 anos atrás certo tipo de ameaça na rede social. E hoje em dia a gente parece que está se acostumando com esse tipo de coisa. É verdade, não podemos naturalizar isso, você está coberto de razão. É uma situação complicada. Agora, Glauber, vamos aproveitar o gancho da semana, né? Eu vejo
muitas reações apaixonadas a esse tipo de situação, a favor e contra, né? O grupo, eu já te falei isso, desse tipo de discurso que eu chamo de discurso de reforço, que fala-se para os convertidos, vamos dizer assim, para as pessoas que já encampam as ideias que você defende, e elas se sentem representadas. E, por outro lado, quem não concorda com elas tem a certeza de estar no lado certo. Acaba não sendo um discurso que faz as pessoas se questionarem nesse sentido. É necessário, quer dizer, numa sabatina, por exemplo, você acha que seria inútil você fazer perguntas? É mais útil você falar, adjetivar? Por que você toma esse tipo de postura? Assim, você entende que é uma coisa que tem alguma efetividade? Você acha que é importante? Qual é a estratégia por trás disso? O que te faz, numa sabatina, fazer esse tipo de fala? Primeiro que existem fatos, né? No caso específico do Moro, existem fatos que precisam estar sendo colocados na mesa. E o Moro tem uma enorme blindagem dos veículos de comunicação tradicionais, principalmente da grande mídia, né? Mesmo o Bolsonaro, que normalmente recebe críticas por parte da grande mídia, dos principais veículos de TV aberta, tem no seu governo tanto Paulo Guedes, a agenda ultraliberal, como a agenda Moro, de ampliação do Estado Penal Policial Punitivo, essas preservadas, né? Fazia muito tempo, por exemplo, que eu não via o Jornal Nacional. Um dia desse eu liguei a televisão para ver o Jornal Nacional, é um panfleto de ampliação do Estado Policial e da agenda ultraliberal, né? Então já existe uma blindagem. Então você não vai ver em qualquer lugar uma crítica a essa ou aquela ação tocada pelo Sérgio Moro, né? Com Bolsonaro sim, você vai ver, mas Sérgio Moro e a agenda Paulo Guedes, dificilmente você vai ver. E em relação a ele, quais são os fatos? Moro assumiu o Ministério da Justiça depois de ter atuado para tirar das eleições o candidato que liderava as pesquisas. Ponto 1. Ponto 2. Ele recebe como recompensa o Ministério da Justiça. Ponto 3. Moro diz publicamente que não tem nada a ver com o caso Flávio Bolsonaro, que essa é uma responsabilidade do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil do Rio. E aí, há alguns dias, sai um relatório da Polícia Federal isentando Flávio Bolsonaro de responsabilidade pelas transações que fez com imóveis no Rio de Janeiro. Isso tem uma repercussão sobre todos os processos do Flávio Bolsonaro. E foi uma ação da Polícia Federal que o Moro vem publicamente dizer que ele não tem nada a ver com isso. É mentira, né? Mais do que isso, ele diz que não tem nada a ver com as questões relacionadas ao Rio, mas foi ele quem botou a Polícia Federal para cima do porteiro do condomínio do presidente da República. O que a Polícia Federal tinha a ver com aquele caso? Mas o Sérgio Moro foi lá, determinou e botou a Polícia Federal para cima do porteiro. Ou seja, com um grau, né, de virulência que a gente também não pode menosprezar e naturalizar. Dito isso, né, mas essa ligação está explícita, desculpa te interromper, não perde o fio da meada. Mas essa ligação dele está explícita? Eu não tenho dúvida, ou seja, mais fatos do que esse, para mim... As peças se encaixam, eu não discordo disso. Claro. Mas eu digo porque eles sempre alegam que não há fatos e esse tipo de situação, entende? Sim, mas olha, alegam que não há fatos, mas vamos lá, Márcio. Flávio Bolsonaro era deputado estadual. E aí ele, no seu gabinete na Assembleia Legislativa, ele nomeia a mãe e a companheira do Adriano de Nóbrega. Adriano de Nóbrega, que era conhecido como o organizador de um grupo chamado Escritório do Crime, um grupo de matadores no Rio de Janeiro. Quando Flávio Bolsonaro é questionado sobre o que essas pessoas faziam no seu gabinete, ele diz, não sei. Quem cuidava disso era o Queiroz. Aí o Queiroz tem morte, tem assassinato, que ele cometeu junto com o Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, então, fica foragido, ou seja, ele some, ele desaparece. E aí tem dinheiro que saiu do gabinete do Flávio Bolsonaro e que foi para abastecer o Adriano da Nóbrega nas interceptações telefônicas e naquilo que ficou publicizado em telefones que foram recolhidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Disso tem prova, né? Disso tem prova. E aí o Sérgio Moro diz, eu não tenho nada a ver com isso.
essa condução é exclusivamente da Polícia Civil do Rio e do Ministério Público. Eu não trato desse tema. Só que aí, há alguns dias, vem um relatório da Polícia Federal isentando o Flávio Bolsonaro de qualquer irregularidade na transação de imóveis que tem uma relação direta com o dinheiro que circulava no seu gabinete. Como é que o Sérgio Moro, que é o coordenador da Polícia Federal, vem dizer que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e sai esse relatório da Polícia Federal? Segundo, também não tem nada a ver com o Sérgio Moro ter encaminhado a Polícia Federal para poder tomar depoimento do porteiro. O que esse caso tinha a ver com a Polícia Federal? Se ele estava sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Rio. São fatos. São fatos. Que não tinha nenhuma relação direta com a incumbência dele. E ele faz o quê, então? Ele determina, ele orienta e se apresenta publicamente para dizer: não tenho absolutamente nada a ver com isso. Aí circulava uma outra investigação da Polícia Federal, envolvendo o governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro vai dar uma entrevista pública e diz: eu já recebi um relatório, era em segredo, estava uma investigação sigilosa. Eu já recebi do Sérgio Moro um relatório que trata especificamente desse caso. O Sérgio Moro vai e diz publicamente que Caixa 2 era pior do que corrupção. Aí depois que ele assume o cargo no governo Bolsonaro, e ele é coordenado pelo Onyx Lorenzoni, ele diz: não, ele já se desculpou por isso. Então está evidente que ele se articula ou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou presidente da República numa possível dificuldade de Jair Bolsonaro em tentar ser candidato a presidente à reeleição. E aí não dá para fingir que esses fatos não acontecem. Então, quando eu falo capanga da milícia, eu estou falando de um fato objetivo. Disse que não tinha nada a ver, quero repetir isso, nada a ver com a investigação do Flávio Bolsonaro, e aí vem a Polícia Federal e apresenta um relatório isentando ele de qualquer responsabilidade. Mete a Polícia Federal para cima do porteiro, num caso que não tinha nenhum processo de investigação que passasse pela Polícia Federal. Isso é a utilização do aparato institucional para objetivos de blindagem. Isso eu não posso deixar de dizer. Mas você continuou fazendo uma pergunta que foi a seguinte: mas Glauber, você cativa o lado que é a oposição ao governo Bolsonaro, eles cativam o lado deles, isso não é suficiente para sair desse impasse. Eu acho que você tem razão em uma parte, mas numa outra parte eu acho que a gente pode ampliar e avançar nesse raciocínio que você começou com muita precisão. O governo de Jair Bolsonaro tem 30% de avaliação positiva, de ótimo e bom. A oposição também tem 30%. O Bolsonaro deu uma ampliada agora de alguns pontos percentuais. Às vezes amplia, às vezes diminui um pouco, mas a gente está falando de 30% para um lado, 30% para o outro e de 30% a 40% no meio de caminho, formando convicção. O bolsonarismo, ou o discurso de Jair Bolsonaro, é um discurso muito violento e forte. Se você amacia muito para o lado de cá, a tendência é que o discurso de Bolsonaro ele amplie a sua capacidade de interlocução com aqueles que estão no centro, porque parece então que há uma lacuna do outro lado, ou seja, que você não tem alguém que se contraponha ao discurso violento do lado de lá. O próprio Lula, né, tinha muito mais visibilidade para aquilo que ele defendia publicamente quando ele estava na unidade prisional, porque agora, depois que ele saiu da unidade prisional, boa parte dos veículos também diminuem a repercussão daquilo que ele está dizendo, com as entrevistas que ele dá. Se esse passa a ser um comportamento do conjunto da oposição, não estabelecendo limites e se confrontando de maneira frontal ao que é o projeto bolsonarista, o que acaba acontecendo é que ele prevalece e os 30% que ele tem hoje vai para 40%, vai para 50%, vai para 60%. E a ampliação da popularidade para esse tipo de projeto é, no final das contas, a eliminação física de quem pensa diferente, de quem é adversário. Ele já deu exemplos de que tem os instrumentos para fazer isso. Ele falou, no período da campanha eleitoral, vamos mandar para a Ponta da Praia. A Ponta da Praia era onde dissidentes políticos eram executados, tá certo? Eu vou ficar esperando
esse projeto de Jair Bolsonaro ganhar ainda mais força e elementos para eu só reagir depois, pode não dar tempo. Então eu vou reagir agora, nesse exato momento. Mas concordo contigo, isso não quer dizer, e por aí eu termino, que você tenha que confundir quem votou em Jair Bolsonaro com Bolsonaro. Na minha avaliação, Bolsonaro tem que ser combatido. Quem votou em Jair Bolsonaro pode ter votado por um conjunto de motivos, entre os quais, por estar imaginando naquele momento que ele era uma negação do sistema, porque a vida estava ruim, porque a economia não ia bem, e canalizou nele a vontade daquilo que a pessoa imaginou que era uma possibilidade de mudança. Então eu tenho que me abrir para o diálogo com esse que foi eleitor de Jair Bolsonaro. Os 30%, 40%, inclusive, que estão agora formando convicção, eu tenho que conversar, eu tenho que dialogar. Você não vai me ver, tá certo? Destratando uma pessoa que me faça um questionamento, que tem uma visão diferente da minha, que possa estabelecer o contraditório. Se fizer isso com respeito, eu vou responder com respeito. Quem vai às minhas rodas de conversa sabe disso. Eu procuro estabelecer o contraditório, ouvir quem pensa diferente. Agora, se vier também com força, vai ter força respondida desse lado. Malafaia, Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes, na minha avaliação, têm que ser combatidos. Aqueles que, de alguma forma, votaram nesse projeto, com isso a gente tem que dialogar, né? Eu quero ampliar a possibilidade de diálogo para que a gente tenha também o ultrapassar desse impasse que faz com que hoje a gente tenha um jogo empatado, mas com vantagem para eles, porque eles estão no poder, né? Eles têm o aparato de poder a favor deles. Você entende, não sei se é porque eu sou comunicador, né? Eu leio esse momento como uma grande disputa de discursos mesmo. Sim. E eu perguntei justamente por causa disso, porque, de certa forma, a gente acaba ficando numa posição de reação. E fala, gente, o Brasil todo. Sim. Todo mundo, todo dia, tem que se posicionar acerca de um fato novo. Estamos sendo bombardeados o tempo todo, sempre na posição de reagir. A gente não consegue moderar. Não está possível moderar atualmente. E eu me pergunto se numa situação como essa talvez não fosse mais efetivo, embora eu não queira que a gente gaste o programa todo com isso, oferecer perguntas que seriam de difícil resposta, entende? Mas eu acho que você já me respondeu bastante, já explicou os seus motivos, né, Glauber? Você está no centro do poder nesse momento, no início de governo, que tem algumas pautas já bastante claras e outras ainda não totalmente claras. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho, dividisse com a gente um pouco do que você viu nesse ano de 2019, com relação, por exemplo, à Amazônia, o que de fato é verdade, o que não é verdade, terras indígenas, a água. São questões que eu acho importante você dar a tua visão lá de dentro, porque existe uma batalha de informação e desinformação, e numa esfera municipal, por exemplo, a gente consegue alcançar o local da notícia, mas numa esfera federal é muito mais difícil você saber o que de fato está acontecendo com a Amazônia, o que de fato está acontecendo com a terra indígena. Se você puder começar isso, a gente não vai ter tempo de fazer isso tudo no primeiro bloco, mas começar a me dar um pouco desse panorama seria interessante. E só dar uma pitada ainda em relação ao teu primeiro questionamento. Eu acho que tem que ter, assim, pergunta de difícil resposta combinado com confrontação daquilo que são verdades que precisam ser ditas e colocadas na mesa. Acho que a gente tem que fazer as duas coisas, né? E a gente tem que ir combinando essa estratégia numa relação de articulação, inclusive, e de questionamento ao governo. Mas, às vezes, quando você está numa audiência pública, e às vezes você fica ali por horas, você já está acumulando, muitas vezes, perguntas que foram feitas e que o interlocutor está deslizando, que ele não responde, que ele sai. E aí você faz a avaliação. Agora já não vale mais pergunta, porque a gente já sabe como ele está reagindo aos questionamentos que são feitos. Então, mas isso tem que avaliar na vida real, né? No cotidiano. Ou seja, não dá para o treinamento sair sempre igual aquilo que a gente imaginou que fosse o ideal. Sobre os seus questionamentos sobre o que de fato está acontecendo no Brasil. Olha, o governo de Jair Bolsonaro ele não está escondendo isso para ninguém, né? Ele manda uma proposta que estabelece como regra a ampliação da mineração em terras indígenas. Está lá. Ou seja, proposta apresentada. O governo de Jair Bolsonaro tem como seus principais articuladores dentro do Congresso Nacional representantes da bancada do latifúndio que quer entrar nas terras indígenas para fazer esse tipo de exploração. O governo de Jair Bolsonaro manda para o Congresso Nacional um conjunto de propostas que desmontam o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Na campanha eleitoral, Márcio, Bolsonaro gravou um vídeo, um para a Casa da Moeda e outro para a Eletrobras,
dizendo: não vamos privatizar a Casa da Moeda, porque essa é uma questão de soberania nacional. Nós não podemos abrir mão de confeccionar a nossa própria moeda e passar essa responsabilidade para outros países. Ele grava um outro vídeo e diz: nós não podemos privatizar a Eletrobras, porque é uma questão de soberania. E é mesmo, né? Por que é uma questão de soberania? Porque quem controla o sistema elétrico, controla o preço da energia elétrica, consequentemente controla o preço dos produtos, e controlando o preço dos produtos, controla mercados. Tanto é que a confecção de moeda é estatal na China, nos Estados Unidos, na Europa. O sistema elétrico é estatal, majoritariamente estatal na China, mas as hidrelétricas também são estatais nos Estados Unidos. Mas eles estão de olho, claro, no controle do sistema elétrico brasileiro. Aí o que ele faz? Ele grava dizendo que não ia privatizar e agora manda propostas privatizando, incluindo no processo de privatização. Com a Amazônia, quem manda hoje na bancada bolsonarista no Congresso Nacional são os desmatadores. São deputados que são reconhecidos como tal. Eu fui de uma CPI na Câmara chamada CPI FUNAI-INCRA, onde esses caras queriam criminalizar o trabalho da FUNAI e do INCRA. E aí, então, eles vão a comunidades que têm forte presença de população indígena para criminalizar essas comunidades. E eles vão com um helicóptero de uma empresa que empresta a sua aeronave para que eles façam esse transporte. Sabe qual era o nome da empresa? Serra Grande. Esses caras hoje são os que estão tendo mais poder dentro do Congresso Nacional na relação com o governo de Jair Bolsonaro. Mas ele, sejamos justos, ele deixa explícito isso. Ele fala: quero fazer isso. Quero ampliar a presença da mineração em terra indígena. A gente tem que dizer para ele: não aceitamos. Qual a postura do Congresso diante disso? Depende, porque como é que a gente pode avaliar o Congresso hoje? Você tem em torno de 100 deputados de oposição, você tem em torno de 100 deputados do chamado bolsonarismo mais duro, né? Não só do PSL, mas de outros partidos que compõem a bancada da bala e etc. E você tem 300 deputados que estão no meio do caminho, que são o chamado centrão, né? Esse centrão vai desde um deputado mais despachante de interesses de determinado município, a um deputado que tem relações de poder com a sua família há muito tempo, é variado, né? Mas tem forte influência exercida nesse grupo pelo Rodrigo Maia, né? Na matéria de desmonte do Estado brasileiro nas garantias sociais, o Rodrigo Maia exerce o seu poder e consegue implementar a agenda ultraliberal de Guedes. Aí tem uma união entre Bolsonaro, Rodrigo Maia, Paulo Guedes e companhia. E essa agenda consegue aprovar, né? E a gente tem muita dificuldade em barrar. Quando é que você consegue barrar? Quando você tem mobilização popular forte, como aconteceu no caso do Ministério da Educação. Em 2019 teve muita mobilização em defesa da educação pública brasileira. Qual foi o resultado disso? Praticamente todo o orçamento da educação foi recomposto. Mas se não tivesse tido aquela mobilização, as universidades brasileiras estavam sofrendo e não conseguindo, inclusive, pagar os rendimentos dos seus servidores, colocar um mínimo para que as pessoas pudessem estudar, permanecer na universidade, né? Então, depende, varia esse comportamento, mas tem uma forte influência do Centrão e do Rodrigo Maia na aplicação da agenda de destruição e de desmonte das garantias sociais do Paulo Guedes. Eu vou te interromper rapidinho para a gente chamar nosso único intervalo. Bacana. Tem bastante coisa para a gente falar ainda no Opa. segundo bloco. Espero que estejam curtindo tanto quanto eu. A gente já volta já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje correndo, porque muito assunto para pouco tempo. Recebendo aqui o deputado federal Glauber Braga, que está nos passando um pouquinho dessa semana, que foi bastante agitada em Brasília, e também da sua visão do primeiro ano aí de governo Bolsonaro. Eu te perguntei também da água, te perguntei das queimadas, porque, na verdade, Glauber, eu te levanto essa, eu tenho sentido, como parte da imprensa,
muitos ataques, né, a todas as instituições que, nesse momento, podem ser referência de verdade. A imprensa séria, órgãos como o INPE, por exemplo, as universidades federais, a Fiocruz, enfim, instituições que são balizadoras, Sim. uma referência e que limitam os voos das redes sociais. A partir do momento que você tem o IBGE, o próprio IBGE, você tem algum veículo, alguma instituição que tem credibilidade e que fala, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso complica os planos de quem quer inventar uma história, um enredo completo. E eu tenho sentido muito isso na carne. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da Amazônia, por exemplo, que foi muito falada. Fala-se muito se existe o risco risco à soberania, essa preocupação internacional com relação a se apropriar dela, porque a impressão que a gente tem é que o Brasil está se tornando um páreo internacional. É claro que todo projeto autoritário e que busca o fechamento de regime, o que ele quer no final das contas? Atacar o pensamento crítico. E aí está o resultado que você disse, né? Ou seja, quem possa ser a representação do pensamento crítico sofre as consequências de se contrapor a esse projeto, né? Primeiro, eu defendo a soberania nacional. Eu sou um daqueles que faz um discurso contundente em defesa das prerrogativas brasileiras. Eu não sou a favor de que Macron ou quem quer que seja queira atuar no espaço brasileiro dizendo que não existe soberania sobre a Amazônia. Mas quem faz isso, e inclusive repercutindo um discurso mentiroso, ou seja, quem fere a nossa soberania é o próprio Bolsonaro. Ele dá uma entrevista, uma declaração pública, dizendo que quer ampliação de empresas dos Estados Unidos na Amazônia brasileira. Ele quer ampliar a presença da mineração e de empresas internacionais em terras indígenas. O que é isso? Se não ferimento da soberania. Então faz um discurso como se fosse defensor da soberania, mas escolhe os parceiros internacionais para atuarem exatamente naquele espaço. É essa a lógica que a gente está vivendo, porque é uma lógica dúbia. Você precisa fazer, como eles fazem, um discurso a favor do Brasil, mas tocam medidas onde o Brasil se ajoelha. Quer ver um exemplo evidente disso, Márcio? Base de Alcântara. Maranhão. Aprovada a proposta de entrega da base de Alcântara. Ah, por que, Glauber, que o seu voto do pessoal foi contra? Porque vocês são do contra? Não. Está lá uma cláusula naquele acordo da base de Alcântara que diz: representantes das Forças Armadas e do governo dos Estados Unidos podem entrar em todos os pontos da base de Alcântara para lançamento de foguetes e satélites. Só que autoridades brasileiras não podem entrar em todos os pontos da base de Alcântara, que fica no território nacional, porque tem pontos que são exclusivos para autoridades norte-americanas. O governo dos Estados Unidos assinaria um acordo desse tipo para o Brasil ter exclusividade de entrada em alguns pontos do território dos Estados Unidos? Obviamente que não. Então por que a gente tem que assinar um acordo onde a gente fique de joelhos se eles não fazem a mesma coisa lá do lado deles, né? Nos princípios internacionais, uma máxima é exatamente a reciprocidade. Só que o Brasil não tem respeitado esses princípios. Então, sim, ou seja, a Amazônia brasileira corre risco? Corre. Então, aí os dados demonstrando a ampliação do desmatamento, né? O empoderamento daqueles que desmatam a Amazônia e um discurso de soberania do governo de Jair Bolsonaro que não é verdadeiro. O que eles estão fazendo é canalizando para alguns parceiros específicos para fazerem a exploração na Amazônia. E fazem um discurso como se fosse de defesa da soberania. Não. Defesa da soberania faço eu, faz. Algumas outras pessoas, inclusive, fazem. Muita gente da sociedade brasileira faz. O discurso de Jair Bolsonaro, nesse momento, é um discurso fácil e mais do que fácil. É um discurso falso, né? Porque tenta fazer as pessoas acreditarem em algo que não é verdadeiro. O discurso em defesa do Brasil é exclusivamente da boca para fora, é o que está acontecendo. O Glauber, o ministro falou sobre o pacote anticrime, e o Freixo respondeu no dia seguinte a questão das emendas, mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre qual foi o posicionamento do PSOL diante do pacote anticrime, enfim. E com isso eu acho que depois eu já abro para você poder falar com o pessoal de casa, mas responde, por favor, como é que foi esse episódio, esclarece isso, porque foi uma acusação que fizeram de que vocês, na verdade, estavam apoiando milícia nesse sentido. Sérgio Moro, depois que a gente teve um embate lá na Comissão de Constituição e Justiça, né, no plenário 1,
ele utilizou as suas redes sociais para dizer que o PSOL é quem defendia a milícia, porque tinha inclusive votado contra propostas de combate à milícia que ele apresentou. Mentiroso. Por isso que eu digo, não dá para ter muita polidez com a mentira descarada. É mentira. É simplesmente isso, mentira. Ele apresenta uma proposta ampliando o status da milícia no texto legal, que foi o que ele fez. Tem inclusive um vídeo do Marcelo Freixo que eu postei na minha página, onde ele explica isso de maneira pormenorizada, né? Então ele amplia o status da milícia e não demonstra, não apresenta nenhuma proposta específica de combate às milícias, o que era um erro, ou seja, a forma como a coisa estava sendo apresentada. Marcelo Freixo tem um acúmulo nessa agenda de combate às milícias. Ele foi o representante na CPI das milícias que apresentou não sei quantos pontos de estruturação de uma política pública de combate às milícias. E eu vi no dia que ele entregou isso na mão de Sérgio Moro na Câmara dos Deputados. E aí o Sérgio Moro, porque foi muito pressionado em relação à proteção que está fazendo o Flávio Bolsonaro, ele tentou gerar uma cortina de fumaça e mudar o jogo falando uma mentira. E eu respondi a ele no seu próprio Twitter, mostrando a mentira que ele estava explicando. Quem tiver mais dúvidas sobre isso, eu sei que o tempo está curto, tem um vídeo muito bacana do Marcelo Freixo, que está inclusive na minha página, onde ele bota ponto por ponto das mentiras que estavam sendo tocadas, inclusive do trabalho que o próprio Ministério fez para blindar a milícia no relatório que tramitou pela Câmara. Que as emendas foram, inclusive, aprovadas pelo plenário todo, não foi? Sim, uma parte das emendas, você teve discussão de emenda que se fez no grupo de trabalho e depois a outra parte foi para o plenário da Câmara dos Deputados. Então depende das emendas. Teve algumas emendas que foram votadas simbolicamente, então não dá para você aferir e dizer que todas foram votadas por unanimidade, mas algumas delas que retiravam partes ruins do texto, sim. Cláudio, você foi durante muito tempo um deputado de Nova Friburgo, caracterizado como tal, né? Um deputado na representação local no Congresso Nacional. E você descreveu um arco, né, nos últimos anos aí, que hoje você se identifica mais ou é mais visto como um deputado de bancada, da bancada psolista, uma pessoa de atuação mais em esfera federal. O que você tem a dizer, o que você pode dizer para o pessoal de Nova Friburgo? Porque eu mesmo, na coluna do Márcio Vaziceno, não tenho escrito muito seu nome ultimamente e acaba gerando um certo distanciamento. Então, o que você teria a dizer com relação à tua atuação em relação a Nova Friburgo, a tua ligação com a cidade, se você tem acompanhado a realidade daqui, enfim, o que você tem a dizer para o eleitor friburguense? Enfim? Aqui está a minha raiz, aqui está a minha vida, né? Aqui está o lugar onde, se você for avaliar ao longo dos mandatos, onde eu apresentei minhas emendas, onde eu fiz prestação de contas em praça pública, é aqui que toda semana, talvez muitas pessoas não saibam, com a minha presença ou com a minha ausência, está a nossa equipe, ou eu pessoalmente, fazendo roda de conversa na antiga rodoviária de integração, né? Eu fiz mais roda de conversa na rodoviária de integração do que vezes que o Renato Bravo fez qualquer audiência pública durante os 4 anos de mandato, não tem dúvida, em um ano, né? Ou seja, faço sempre, estou ali presente, estou ali prestando contas. Ao mesmo tempo, se você for para o Cefet, que é a Escola Técnica Federal de Conselheiro Paulino, os investimentos que estão sendo realizados para a ampliação dos cursos têm uma relação direta com uma emenda que a gente apresentou. Você me dá um gancho com isso, que eu te peço desculpas. Emendas perdidas. A gente viu isso muito no governo Rogério Cabral, viu muito no governo atual. O seu gabinete faz tudo que é possível para evitar que isso aconteça? Tudo que é possível. Acabou de acontecer. Quer ver? 2 exemplos, tá certo? Lumiar e São Pedro da Serra reclamam há muito tempo a ausência de equipamentos de saúde que possam dar atendimento adequado às pessoas e à comunidade, para os moradores de Lumiar e São Pedro, mas também para os turistas que circulam por ali, porque a pessoa passa mal, a pessoa sofre um infarto, não tem como ser deslocada até o Raul Sertã, porque chegar aqui a pessoa morreu, faleceu, porque não teve tempo de ser socorrida. A gente fez um de emenda participativa junto com a comunidade, e a comunidade pede, então, que você canalize esse recurso para a área de saúde, na formação do que seriam equipamentos para o posto, e também para que a gente pudesse ter UTI móvel e tal. Colocamos. A
dos documentos que tinha que realizar e essa emenda é perdida. Mas aí você podia dizer para mim o seguinte, Márcio, não, mas isso, Glauber, é porque você discutiu com a comunidade, não era exatamente o que o prefeito queria. Acabou a eleição municipal, eu disputei contra o Renato Bravo, perdi a eleição por 4% dos votos. Aí ele vai a Brasília, bate no meu gabinete. Chega lá, foi mal atendido? Não, foi bem recebido e foi atendido com respeito. E aí ele apresenta um conjunto de pedidos. Entre os pedidos que ele faz, ele fala que queria construir 2 pontes em Conselheiro Paulino. Você lembra, isso foi promessa dele no período de campanha eleitoral, não foi promessa minha, foi promessa dele, do prefeito. Sabe o que nós fizemos? Apresentamos uma emenda parlamentar de R$1.700.000 para que ele pudesse construir as pontes. Eu queria saber quem é o deputado federal que disputa a eleição com o candidato a prefeito e apresenta uma emenda parlamentar para que ele cumpra a sua promessa que derrotou o outro candidato. Ou seja, a gente fez isso exatamente entendendo que era o resultado eleitoral, respeitando. Olha, perdemos a eleição, ele ganhou, ele apresentou isso como projeto, vamos aqui procurar auxiliar para que isso possa acontecer. Aí, num primeiro momento, eles demoram a fazer o encaminhamento dos documentos. Depois, dizem que não tem um recurso suficiente de contrapartida em relação àquela emenda. Mas não fui eu que solicitei, foi ele que pediu. Se ele pediu, como é que ele não tem um recurso de contrapartida para que essa obra seja executada? Então é uma mistura de coisas, é uma mistura de incapacidade, incompetência administrativa, de dar mais enfoque a negócios privados ao invés do interesse público. Isso tem acontecido. Agora, trabalho muito por Friburgo, pela região, vou continuar fazendo isso, mas tem coisas em Friburgo que precisam mudar, tá certo? E eu posso também procurar fazer essa modificação a partir do exercício do mandato de deputado federal. Esse pensamento, por exemplo, que uma parcela, e eu não quero generalizar, uma parcela principalmente de determinados grupos da elite da cidade que são donas do município e que eles precisam fazer com que o município de Nova Friburgo não possa se oxigenar, fazendo com que a gente possa respirar e que as pessoas possam ter uma outra visão sobre o cenário nacional, eu estou aqui também para fazer esse debate, eu estou aqui para fazer essa discussão, essa análise, tá certo? E o mandato federal tem peso para poder fazer isso. Eu quero ter a possibilidade de ser um deputado federal de Nova Friburgo, que trabalhe pelo município nas emendas, mas que discuta também que a cidade não pode ser ou se orgulhar de ter preconceitos consolidados, tá certo? Eu posso fazer essa discussão e eu não tenho dificuldade nenhuma em fazê-la. Acho que é minha obrigação, inclusive, fazer. Da última vez que eu vim aqui no seu programa, você me perguntou se eu tinha mágoa em relação à cidade de Nova Friburgo. Eu não tenho mágoa em relação a Nova Friburgo. Não tenho mágoa alguma, tá certo? Foi aqui que eu fui candidato a primeira vez, que eu tive uma votação de deputado federal por um menino de 23, 24 anos, que fica como suplente, depois se elege deputado federal. Eu já disputei aqui várias eleições, tá certo? Então não existe mágoa da minha parte em relação à cidade. O que existe, sim, é um convencimento da minha parte que tem alguns grupos da cidade de Nova Friburgo que precisam entender que a cidade não é deles e que você não pode estar a vida inteira consolidando uma visão de mundo que faça com que o município de Nova Friburgo se feche para si e que não tenha capacidade de avaliar uma visão alternativa, por exemplo, sobre o cenário nacional. Eu fico feliz demais quando, por exemplo, eu vejo que publicam uma posição minha nacional e que fazem isso aqui nas redes ou nos veículos de Nova Friburgo e que entra muita gente batendo, né? Mas que entra muita gente também que eu não conheço, que eu nunca vi, tá certo? Defendendo, mostrando que aquilo que está sendo dito não é verdadeiro. São pessoas que nunca tiveram contato pessoal comigo, mas que de alguma forma também estão procurando se engajar para fazer uma defesa de pontos que consideram importantes para o município de Nova Friburgo. É importante ser bairrista, é bacana ser bairrista, é bacana lutar pelo seu município, mas isso não pode ser um sinônimo de não pensar nacionalmente. E eu acho que o nosso mandato cumpre bem esse papel. Conclua, deputado. Conclua, deputado. O nosso mandato, na minha avaliação, cumpre bem esse papel de tratar das questões locais, mas dizer, olha, a gente não vive numa ilha e a gente precisa tratar dos temas nacionais, internacionais, estaduais e também municipais, e a gente sempre fez isso e vai continuar fazendo.
Cláudio Braga, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Estourei o tempo pra caramba, peço desculpas ao pessoal aqui da TV, agradeço pelo suporte que sempre me dão e a gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Obrigado.